Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Eu não sei que horário que vocês vão assistir. Mas hoje, nessa aula de iluminação, a gente vai usar dessa vez um outro sensor. Então, na aula passada, a gente usou o sensor de luminosidade, né, que a gente poderia controlar o atuador através da quantidade de luz, né, de luminosidade que a gente, ou a falta de luz que a gente teria em um ambiente, ou que a gente projetaria sobre um objeto, né? Então, hoje, a gente vai usar o sensor de proximidade, que é chamado também de sensor ultrassônico, né? Ele é chamado desse jeito porque ele faz o reconhecimento, ele serve até como uma régua, praticamente, porque ele vai sinalizar o distanciamento em que as ondas fazem no espaço de acordo com o movimento, né? Então, por exemplo, se eu me movimento aqui, eu vou criar uma vibração, né? E esse sensor vai captar essas ondas. Então, é através da captura dessa distância, dessa movimentação, é que ele faz uma espécie de medição, né? Então, você pode regular através do código qual que é a distância que você quer que ele faça uma captura desse movimento. Pode ser bem distante, pode ser muito perto, né? Mas é claro que ele tem a capacidade dele. Tem outros sensores que eles também servem como um sensor de proximidade. Um deles, por exemplo, é o infravermelho. E ele vai reconhecer se alguém passou naquele raio em que ele emite, né? Então, o tipo de movimento que as pessoas em um ambiente, em uma sala, fazem, eles são diferentes para que o sistema reconheça, ou para que o sensor, no caso, reconheça que tem algo passando ali, né? Então, o sensor ultrassônico, ele reconhece através dessas vibrações, né, de onda, e o sensor infravermelho, ele vai reconhecer se algo passa na frente dessa emissão, né? É diferente. E então é um ponto meio que único, assim, né? Em que ele vai captar. E tem também o sensor de presença. O sensor de presença, ele reconhece se alguém chegou na sala, em um ambiente, por exemplo, né, que é muito usado nas casas hoje em dia, que você se aproxima, né, de uma casa, de um prédio, ou mesmo na garagem, quando está tudo escuro, mas quando você passa ali, o sensor capta que alguém passou ali naquela região e as luzes acendem, né? Então, ele vai fazer isso. E no caso, esses outros dois sensores, que é o sensor ultrassônico e o infravermelho, a diferença deles para esse da presença é que o da presença ele não vai conseguir captar dados variáveis, né? Ele só capta o dado de tem alguém aqui, não tem alguém aqui, né? Ele vai captar esses dados, mas ele não capta, por exemplo, a distância que a pessoa está. Ele não vai te dar esse tipo de informação, né? Que é algo que o infravermelho ele pode te dar, e também o sensor ultrassônico. Eu não tenho certeza agora se o infravermelho te dá essa informação de distância. Eu tenho quase certeza que sim, tá? Mas o sensor ultrassônico, ele te dá essa informação de distância. E isso é muito legal, porque a gente pode criar um sistema em que a gente pode escolher uma variação de distâncias de um objeto, por exemplo, o objeto está se aproximando, então você vai contando de
sei lá, meio e meio metro, e em cada meio metro que a pessoa se aproxima do seu sensor, algo vai acontecer, algo diferente do outro, de um outro estado vai acontecer e ele vai se alterando com essa passagem da distância, né? Então, de meio em meio metro, por exemplo, eu posso fazer com que uma determinada luz na sala acenda ou apague, por exemplo, né? Então, é legal a gente pensar nisso. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente dar uma olhada. Bom, então, vamos dar uma olhada nos exemplos, né? Eu vou começar pelo exemplo... Opa, acho que eu não estou compartilhando minha tela. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui. Pronto, agora vai. Gente, então, vamos começar pelo exemplo do que a gente fez no ano passado, né? Ai, tem uma abinha aqui que fica me atrapalhando. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Deixa eu voltar. Bom, então, no ano passado, né, a gente usou aquela metodologia que é do design especulativo, que eu vou explicar para vocês logo, em breve. E a ideia era sempre a gente colocar uma pergunta e se, né? E esse grupo, que era da Amanda, do Pedro Rodrigues e da Estela, eles colocaram a pergunta e se os animais brilhassem? Porque o cenário que eles imaginaram era assim, a cena, né, que eles imaginaram era assim, os animais estão na selva, né, e os caçadores chegam para caçar esses animais e os animais têm que encontrar uma forma de fugir. E aí eles imaginassem como seria para eles fugirem se os animais brilhassem, porque no escuro, quando você brilha, né, quando algo brilha, isso chama muita atenção, né? Por exemplo, os vagalumes, é quase impossível não olhar para os vagalumes na escuridão, né? Chamam muita atenção. E aí eles imaginaram qual seria o mecanismo de defesa dos animais caso eles brilhassem à noite. E aí eles imaginaram que o mecanismo de defesa dos animais seria que eles tivessem um mecanismo de apagar a luz deles, porque no momento em que faz o blackout, né, dá uma ofuscada nos olhos e parece que o escuro do blackout é mais escuro ainda. E aí daria tempo de eles fugirem, né? Com muito mais rapidez, assim. E então essa era a ideia deles, que o blackout seria um mecanismo de defesa e os animais brilham no escuro. Então eles imprimiram umas pecinhas na impressora 3D, né? Eles imprimiram esses animais e eles quiseram imprimir na impressora 3D porque o jeito que você imprime fica uma textura na parte interna que quando você coloca um LED, essa textura ajuda a criar uma difusão e a luz conduz com mais facilidade do que se você pegar um bichinho, um brinquedo pronto de plástico, porque o plástico vai ser injetado, né? E por mais que você pegue um bichinho branco, por exemplo, o material vai ser muito sólido, né? Muito totalmente sólido, ele não é vazado por dentro, e daí não dá para passar a luz. Então, eles imprimiram e isso ajudou, né? Porque eles colocam um LEDzinho, eles furaram, né? Colocaram um LEDzinho na parte de dentro desses bichinhos, dos animais, e eles brilham no escuro, e eles brilham, né? Essa luz
ela conduz, né, pelo material e a gente consegue ver. E aí eles usaram o sensor de proximidade e eles colocaram para o sensor captar a uma distância curta, porque esse trabalho deles, né, uma mini instalação, estava em uma sala que era como se fosse uma galeria, que na verdade era o Lacena, né? O Lacena virou nossa galeria, e tinha muita gente passando. Então, o fato de ter muita gente passando atrapalhava muito o sensor captar o movimento, porque se o sensor captasse um movimento de 2 metros de distância, por exemplo, toda hora ele ia ficar acendendo e apagando, porque tinha gente passando ali o tempo todo, né? Sem contar que esse sensor, que é o sensor ultrassônico, ele capta pelo movimento da onda, né? Da vibração do nosso movimento. Então, é assim que ele funciona, né? E aí acabou que eles colocaram uma distância bem mais curta, que era para quando caçadores, né, no caso o espectador, estivesse muito próximo deles. Então, é quase que um mecanismo ao mesmo tempo de chamar a atenção, de seduzir o olhar do espectador, né? Mas quando o espectador chega perto, eles apagam e fogem. Então, eles colocaram a uma distância para apagar a luz, uma distância de, acho que era 15 centímetros, né? E aí ficou assim. Quando aproximava, apagava. Quando saía de perto, acendia de novo. Aproximava, apagava. E assim vai. Né? Bem simplesinho, assim, o mecanismo de acender e apagar mesmo. Tá? Então, tem um tutorial deles aqui, depois se vocês quiserem ver como eles fizeram, né? Vale a pena dar uma olhada, ficou bem bonitinho o tutorial, que eles explicaram e tudo. Eles fizeram uma maquete bonitinha também, ó. Essa base é de glitter verde. Então, é isso, né? Ficou bem legal. Depois eles esconderam o sisteminha embaixo de uma caixa e é isso que eles fizeram. Então, foi esse sisteminha de acender e apagar, bem simples, né? Mas, gente, existem outros tipos de trabalho também que são super interessantes, né? O que mais que dá para a gente fazer com isso? Esse daqui é o sensor ultrassônico, tá? Em um deles ele capta o sinal e o outro recebe. Envia o sinal e o outro recebe, na verdade. Então, esse daqui, como eu falei para vocês, é o sensor ultrassônico, ele vai captar o movimento da proximidade e do distanciamento, né? Então, aproxima e afasta. E aí, o que essa pessoa fez aqui foi criar um instrumento, né? Tem um instrumento chamado Theremin. Não sei se vocês se lembram, mas a Fernanda Takai, aquela banda, né? Também os Mutantes, eles usavam um Theremin, eles usaram um Theremin uma época. E daí dá para você colocar tudo quanto é tipo de som, né? Sons do computador, por exemplo, dá para colocar vários, dá para conectar também, né? Nesse caso, eles pegaram um MIDI e é um MIDI Theremin, né? E daí você toca o instrumento com a proximidade, né? Então ficou assim, ó. Então, conforme você se aproxima, a música se altera, né? O som se altera, a intensidade ou velocidade. Ou a nota, sei lá, gente, não entendo de música direito, tá? Né? Então é isso. Ele fez um instrumento, né, com a proximidade, e vocês viram que não é simplesmente um sistema de ligar e desligar com a proximidade, mas é um sistema de se alterar conforme a proximidade e a distância, né? É uma coisa diferente da outra. O tipo de interação
é diferente, porque você capta muitos dados de sinais de distância e coloca como uma ação outros sinais que vão acontecendo de acordo com esse movimento, né? Outros exemplos. Ai, eu não lembro o que que é isso, gente, mas eu vou colocar aqui para a gente ver. Então, é um abajur. Ele deve captar algum movimento da pressão da água, deve ser isso. Gente, desculpa, eu não sei por que eu peguei. Eu devo ter pego esse daqui só para ver o que que acontece. É, desculpa, tá? Eu vou mostrar também um outro aqui para vocês, que é desse grupo que se chama Team Lab. Eles fazem umas instalações imersivas muito legais e bonitas, assim. Eles trabalham muito com animação 3D também, e com interativos, e eles jogam muito com a ilusão de ótica, né? Então, nesse caso aqui, eles usaram essas lâmpadas, né? Esses abajures, e, e daí eles usaram os espelhos, né, para quadruplicar, né? Para duplicar, quadruplicar, porque tem espelhos na parede, né? No teto e no piso. Então, isso, eu não sei, na verdade, se tem no teto, mas na parede, na lateral tem, e no piso também. É, e isso dá essa sensação de imersão, né? E daí, olha só o que acontece. Vocês já devem ter visto. Gente, eu não sei exatamente se eles usaram o sensor ultrassônico de proximidade, tá? Mas, porque não fala em lugar nenhum, mas isso é algo que dá para a gente fazer com o sensor ultrassônico, tá bom? A pessoa vai se aproximando e, conforme o sensor capta essa proximidade, uma lâmpada se acende e vocês podem ver que a lâmpada se acende ao redor dela, né? Conforme a pessoa se aproxima dessa lâmpada, ele cria um caminho ali próximo daquela região. Então, dá para a gente jogar, por exemplo, com padrões, né, de luzes que vão se acender e apagar de acordo com a proximidade. Bom, deixa para lá. Isso daí vai para uma outra etapa, depois que a gente estiver um pouco mais avançado. Mas dá até para a gente fazer um trabalho mais generativo também, com com outro tipo de pensamento de programação ou mesmo outros softwares. Bom, tem também, gente, ao invés de a gente usar itens físicos, né, como a gente tem feito aqui, que no caso o atuador tem o sensor, que é o ultrassônico, ele vai captar a distância, e tem
o atuador, que é aquilo que vai entrar em ação de acordo com os dados do sensor, né? Então, no caso que a gente viu aqui até agora, foi a lâmpada mesmo, né? As lâmpadas que se acendem conforme a pessoa se aproxima, o LEDzinho, né, do que a gente apresentou ali. E a gente também pode colocar como um atuador um outro software, né? E no caso, pode ser um software de edição gráfica. E existe um software em que você constrói gráficos e animações através da programação que se chama Processing. É um software muito legal, assim, usado para criar animações e que depois pessoas que usam videomapping, programas de videomapping, por exemplo, podem usar essas animações, né? Mas são animações que as ações, os movimentos, eles são programados, né? Não é um software que você vai lá, aperta o botão e a ação acontece. Mas é um software que você usa a programação para criar essas formas e estruturas. E o legal de você programar essas formas e estruturas é que você pode acoplar com dispositivos e itens interativos que vão fazer com que esse gráfico se altere de acordo com o sensor que você está usando, né? Então, no caso, ele combinou o uso do Arduino com o sensor de proximidade, que é o ultrassônico, para manipular o gráfico. E esses gráficos, geralmente, eles são projetados, né? Então, é uma sala que você entra, e aqui está nessa tela de computador, mas a gente pode simplesmente projetar essa imagem em uma parede, com espelhamento, sem espelhamento, com um tecido na frente, para criar mais volume, por exemplo, né? Aí vai da criatividade. Mas a ideia, em geral, é projetar essas imagens. E aí a pessoa que está dentro da sala vai interagir com o corpo, né, com a proximidade, conforme ela se aproxima do sensor, esse gráfico no espaço ao redor dela vai se alterar. Então, a pessoa afastou a mão, aproximou, alterou o gráfico. Afastou a mão. Opa, foi muito curtinho. Mas é isso. Ó, a pessoa afasta, aproxima e esse gráfico se altera. Né? Então, os dados de alteração dessa animação, eles entram em confluência com os dados que são lançados pela proximidade e o afastamento do corpo da pessoa com relação ao sensor, né? Processing chama, viu? Se vocês quiserem procurar esse vídeo, ó, mas o programa chama Processing, e que não vai dar tempo de a gente aprender ele nessa disciplina, porque é muita coisa, assim. E é programação pura para fazer esses trabalhos. Que mais? Eu também não lembro exatamente o que é isso. Mas acho que é a instalação numa cidade com iluminação. Vou passar um pouquinho para frente. Então, as luzes, elas vão acompanhar o caminhar e o movimento das pessoas que passam na frente dessa galeria, dessa vitrine, não sei. Ó, ele está usando um sensorzinho que, uma vez que a pessoa passa na frente, ó, a luz acompanha, a luz meio que persegue a pessoa.
ou as pessoas, né? É isso, gente. É simples, assim, de fazer. Vocês vão ver que possivelmente vocês vão conseguir fazer o tutorial, seguir o tutorial, né? Mas o ideal é vocês pensarem como vocês vão usar isso, como vocês vão adaptar isso, esse conhecimento, né? Então, esse conhecimento que está disponível, assim. Então, de qual modo a gente pode utilizar isso ao nosso favor, né? É... Bom, então, um outro exemplo que eu vou dar para vocês a gente viu um exemplo, por exemplo, a gente viu um exemplo, por exemplo, não, né? Mas a gente viu um exemplo em que o atuador, né, aquele que reage conforme recebe os dados no sensor, que não era uma luz, que não era uma lâmpada, que não era uma fonte luminosa, né? No caso do gráfico do computador que a gente viu. Como atuador, a gente pode colocar um montão de coisas, não precisa ser só luz, né? Pode ser, como eu já disse para vocês, ventilador, pode ser um motorzinho que gira para lá e para cá, né? A gente pode colocar vários outros itens que vai na tomada, por exemplo. E esse daqui, vou mostrar um outro trabalho que é engraçado para vocês verem, que, como atuador, ele usa uma bombinha de ar. E essa bombinha de ar faz inflar um figurino, né? E é engraçado. Bom, vou mostrar para vocês. É um figurino que ele simula a pele humana. Eles fizeram com um silicone que se chama Dragon Skin. Ele simula muito a pele humana, a pele branca humana, né? Mas tem tintas que dá para você colocar o tom de pele que você quiser. E daí ele tem umas veinhas, e essas veias ficam pulsando. E tem essas almofadas aqui também. E aí, conforme o espectador se aproxima da modelo, essas veias começam a pulsar mais rápido, como se fosse uma ansiedade, assim. E se a pessoa chega muito perto, aquelas boiazinhas desinflam e murcham, ficam murchas, né? Então, é um exemplo engraçado, assim, mas que também usa o sensor de proximidade, tá? Só que o atuador não é luz, mas é uma bombinha de ar, né? Que ou suga o ar ou bombeia ar para fazer o movimento das veias pulsando. Então, é legal, porque a gente pode fazer infláveis, a gente pode fazer bonecos que se movimentam, por exemplo, né? A gente pode fazer um montão de coisas. Então, gente, a gente vai usar o nosso bom e velho Arduino. A gente vai usar também um sensor ultrassônico, que é esse daqui, ó. A gente tem dois sensores ultrassônicos, tá? Tem esse sensor de distância, que observem bem que ele tem 3 perninhas, ó. 1, 2, 3. O que a gente vai usar, ele tem 4 perninhas, é esse daqui. Ó, sensor de distância também, tá? E, gente, eu não vou falar para vocês exatamente como foi que eu fiz, só vou falar que eu usei um resistor de 220 ohms, mas eu quero que, através do código, vocês descubram o que vocês têm que conectar em quê. Então, eu não vou fazer o passo a passo com vocês dessa vez, que é para vocês pegarem um código, do mesmo jeito que vocês pegariam qualquer código disponível na internet, e por vocês mesmos, vocês vão conectar as coisas no lugar certo. Tá bom? Já passou um tempo, então a gente já sabe mais ou menos como fazer isso. Tá? Essa parte eu vou deixar com vocês. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, que quando esse sensor... Opa!
Ai, meu Deus. Enfim. Quando o sensor ultrassônico captar uma distância maior que 300, ele vai acender uma luz, tá? Vocês vão ver aqui. Bom, e ele vai acender a primeira luz vermelha, né? Se tiver numa distância maior que 30 centímetros, por exemplo, né? Daí, aqui, ele vai acender uma outra luz, eu coloquei em cores diferentes, caso a distância seja menor que 300, tá bom? Ah, desculpa. A segunda luz, ele vai acender quando a pessoa tiver em um espaçamento menor que 300 e maior que 200, que é o intermediário para essa terceira cor de LEDzinho de lâmpada, que vai acender quando a pessoa tiver em uma distância menor do que 200, né? Então, quando estiver muito próximo, a gente vai acender o último LEDzinho, né? E quando tiver intermediário, vai acender o do meio, e quando tiver muito distante, vai acender o primeiro LEDzinho, tá bom? E daí, na hora de acender, a gente vai clicar nessa barrinha cinza, tá? Porque daí, eu tô deixando bem distante. Ah, não dá para ver, né? Se estiver muito longe. Deixa eu aproximar. Vai ter jeito. Que eu não queria que vocês vissem os pinos, mas enfim. Então, eu clico nessa barrinha e daí ele vai me apresentar esse espaço de captura. Olha só, é esse o espaço de captura da vibração, né, que o sensor vai captar. Então, olha só, eu estou próximo, está acendendo, então, o primeiro LED, né, que é o vermelhinho. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui. Então, tá aqui, ó, eu estou bem próximo, acendeu o vermelho, né? Vou me afastar um pouquinho, ó. Peraí, gente, deixa eu dar um zoom. Então, cliquei aqui, né? Ele tá bem próximo aqui, acendeu o primeiro LEDzinho. Daí, ó, cheguei em 200. Vamos ver o que acontece. Ó, 224. Passei do 200, acendeu a lâmpada do meio, né? Então, a captura tem que ser entre 200 e 300. Vamos ver se ele funciona, ó. Ai, vou ter que dar mais um, gente. Peraí. Espero que vocês consigam enxergar. Ó, então tá lá, né, o LEDzinho amarelo. Ó, passou de 300, já acende o terceiro LEDzinho. Tá vendo? Então, é assim que ele funciona. É meio parecido com aquela instalação em que as pessoas vão passando na rua e vão acendendo, né, os holofotes conforme a pessoa se desloca. Então, seria a mesma coisa, gente. Só que aqui, no caso, a gente está fazendo com cores diferentes e com LEDzinhos pequenos. Mas a gente pode usar o módulo relé e conectar em uma lâmpada, né, um refletor que vai na tomada mesmo.
Então, é isso, ó. Tchá, tchan e tchan. Acendeu o terceiro. Tá bom? Então, gente, eu não vou fazer o passo a passo, tá bom? Eu vou colocar o código, disponibilizar o código para vocês, e vocês mesmos vão conectar uma coisa com a outra de acordo com o que aparece lá no código, tá bom? E no e-mail, eu vou deixar bem claro qual que é a atividade, tá bom? Fiquem de olho lá. E nas próximas aulas, fiquem atentos, porque a gente vai começar a pensar nas ideias de projetos que a gente gostaria de desenvolver. Infelizmente, a gente não vai ter a possibilidade de desenvolver de fato, né? Porque a gente não tem esses dispositivos, né, físicos, o Arduino, o refletor. Mas quando a gente voltar ao normal, quando a gente passar dessa fase chata, eu vou ver se eu abro um dia da semana no laboratório para quem quiser colocar essas ideias em prática, botar a mão na massa mesmo, para a gente poder fazer isso para vocês experimentarem também na prática, tá? Aqui vocês já estão aprendendo como ele funciona, mas ver a coisa acontecendo é muito bom e é muito legal, tá bom? E eu acho que vocês deveriam ter essa experiência. Mas antes, como um trabalho final, né, a nossa avaliação da unidade 1 seria fazer os exercícios. E a nossa avaliação da unidade 2 entregar um projetinho com uma ideia que vocês vão ter para como usar um desses sistemas, tá bom? Mas isso nas próximas 2 aulas a gente vai falar mais sobre isso, tá? Antes a gente tem que passar por esses desafios de aprender um pouco mais sobre como funciona esses eletrônicos. Já deu para ver que a maior parte de vocês já entendeu como funciona, está conseguindo levar numa boa, né? Então, é isso. Espero que vocês estejam bem e nos vemos em uma próxima. Ai, deixa eu parar aqui. Um beijo. Tchau, tchau.